o que está baixo pode cair ainda mais, barato pode ficar mais barato. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que diabos está acontecendo no mercado porque está meio bagunçado. Sim, a volatilidade pode ser sua amiga. Sim, não fazer nada também pode ser a melhor estratégia ou continuar fazendo o que você já vinha fazendo antes também pode dar certo. Faça aportes regulares em posições de empresas de qualidade. Historicamente, não acho que você possa errar com isso. Então vamos falar sobre o que está acontecendo no mercado. Vamos falar sobre algumas estratégias. Vamos mostrar dados históricos, fatos, coisas que já aconteceram antes para não entrar em pânico agora. Porque sim, a carteira está em baixa. Estou em baixa no acumulado do ano. Como mostrei ontem, estou com uma queda de 14%. Claro, isso acontece ao investir em empresas voláteis, de alto crescimento e alto beta. É o esperado. Mas, novamente, Microsoft e Meta também caem mais de 30% agora. Então, mesmo que você tivesse escolhido algumas das melhores empresas do planeta, ainda assim estaria em queda no acumulado do ano. Mas tudo bem, não precisamos mostrar desempenho para ninguém. Bem, pelo menos eu não preciso mostrar desempenho para ninguém agora. Eu vou ter que mostrar para o meu eu futuro que tomei as decisões certas agora. Então, o que está acontecendo hoje no mercado? Bem, hoje é um dia muito estranho porque há muito verde, mas tem um setor que está bem vermelho, que é o de semicondutores. Agora, na semana passada, tivemos ações de cibersegurança que ficaram bem no vermelho. Por quê? Bem, cloud mitos, né? Já falamos sobre isso como, de repente, todas as ações de cibersegurança vão ser substituídos. Isso não fazia muito sentido, o que é bem interessante porque hoje, se olharmos para essas ações de cibersegurança, adivinha? Estão todos no verde. Palo Alto subiu 7%, CrowdStrike, subiu 4% os Scalar também. Okta Sentinel-1 subiu 3%, Fortinet subiu 3% e Rubrik subiu 2,45%. Mas quando olhamos para os semicondutores, todos eles estão bem no vermelho hoje. Qualcomm é o único que está um pouco no verde aqui. Mas a Micron, de novo, as empresas de memória estão sendo atingidas. Ainda são os efeitos secundários do Turbo Quan. Eu não sei, mas esse negócio continua caindo cada vez mais. E sim, está muito barato, mas isso não é a única coisa que está no vermelho hoje. Se olharmos para as neoclouds, bem, todas estão no vermelho. A White Fiber é a única que está no verde hoje, com 3,6%, então parece que a IA é o setor que está sendo mais afetado agora. Porque se olharmos para as grandes empresas de tecnologia, está um pouco dividido. A Netflix está um pouco no verde. Microsoft, Amazon e Meta estão caindo um pouco hoje, mas quanto ao Google, Oracle, Tesla e Apple, essas estão levemente no vermelho agora. Os nomes de fintech, a maioria está no verde. Temos a Robinhood que está no vermelho, Pagaya que está no vermelho, Cesio, Dave, Bull e Shift4 essas também estão no vermelho. Shift4, claro, na semana passada teve aquele grande salto de cerca de 20% em um dia, mas desde então voltou a despencar novamente. E esse é o lance desse mercado. Se olharmos para o desempenho no ano, dá para ver que, sim, alguns setores ainda estão bem, ainda estão no verde. Mas no geral não tem sido um ótimo começo de ano. Quando um nome como a Nvidia cai 12%, Google 13%, Microsoft 25%, Meta 19%, então Meta e Microsoft, a partir das suas máximas de 52 semanas, caíram cerca de 34% ou algo assim. Você tem vários nomes de alta qualidade que caíram significativamente e que, claro, estão em seu próprio mercado de baixa. Agora, e o índice? E o Dow Jones? Bem, o Dow Jones, como você pode ver, já teve uma queda de mais de 10% em relação às máximas do início de fevereiro. Olhando para o SP, estamos em queda de quase 9%. Já estamos sobrevendidos. Então, não caiu mais de 10%, caiu perto de 9%, mas já está sobrevendido neste momento. Quanto ao Nasdaq 100, este está em queda de mais de 11% em relação às máximas, também aqui no final de janeiro e bem próximo das máximas do final de outubro. E como você pode ver, mesmo quando olha para o SP, o Nasdaq 100 e o Dow Jones, você começa a entender em que tipo de ambiente estamos agora. Então, quando você olha para o seu desempenho e pensa, está terrível, estou em queda. Sim, claro, é ruim estar em queda. Mas é importante notar que não é como se tudo estivesse subindo e só você estivesse caindo, pois esse seria o pior cenário, não é o caso. Além disso, saiba que isso acontece mais frequentemente do que imagina. Se olharmos para o que aconteceu nos últimos 25 anos, a queda máxima dentro do ano, dá para ver claramente que, em média, é uma queda de 16%. O SP500 cai, em média, 16% a queda máxima dentro do ano.
Mas isso não significa que vamos terminar o ano no vermelho. Como você pode ver claramente aqui pelo retorno anual, a gente vê muito mais... Bom, eu não sei que cor é essa. Não é branco, mas de qualquer forma não é vermelho. Já vimos anos como 2025, certo? 2025. Em determinado momento, o S&P estava com uma queda de 19%. Ok, isso vai até julho de 2025, mas terminamos o ano, bem, com uma alta muito maior que 6%. Mas em certo momento tinha uma queda de 19%. Sim, ok, não ficou com uma queda de 19% por muito tempo, mas ainda assim, mesmo em 24, queda de 8%, em 23, 10%. E esses foram anos em que subiu 24% e 23%. Sim, claro, há anos em que você tem quedas enormes, e no final do ano ainda está no vermelho. Mas o ponto mais importante aqui é que sim, essas quedas acontecem mais vezes do que você poderia imaginar. Nem eu percebo esse tipo de coisa, porque se você me disser que em 2023 caímos 10% em algum momento, ou em 2024 8%, eu realmente não pensei nisso, porque, bom, terminamos o ano com alta de 24% e 23%, o que volta ao que dissemos, bom, acho que ontem, e até no ano passado. Você não quer perder os 10 melhores dias, certo? Você não quer ficar tipo, ok, estou olhando para minha carteira agora. Estou no vermelho, estou em baixa, estou perdendo dinheiro, não estou gostando disso agora, então vou vender e vou voltar quando as coisas parecerem melhores. Bem, como os dados sugerem aqui, isso é definitivamente a pior coisa possível, a menos que você consiga acertar perfeitamente o topo e o fundo. Se você conseguir, eu gostaria de investir com você, mas como você pode ver, desde 1928 já se passaram muitos anos. Desde 1928, o retorno do S&P 500 foi de 8%, um pouco mais de 8%. Excluindo os 10 melhores dias, você teria tido uma queda de 13%. Agora, eu sei que o argumento contrário aqui é, e se você não participasse de todos os dias de queda? Sim, claro. Novamente, se você conseguir acertar o timing perfeitamente, parabéns. Então, se olharmos para 2015 desde então, o S&P teve um retorno de mais de 12%. Excluindo os 10 melhores dias, você teria tido uma queda de 10%. Agora, se você olhar para os anos mais recentes aqui, fica bem claro que quando as coisas estão no vermelho e de repente você realmente sente, na verdade, agora eu não gosto desse mercado. Eu quero sair, certo? Porque dói. Então, ao invés de, digamos, fazer o preço médio, talvez consolidar, fazer caixa, comprar ótimas empresas, você decide não participar. Bem, no dia seguinte podemos ter um dos 10 melhores dias do ano. Talvez 2 dias depois, a mesma coisa. Você ainda está fora do mercado pensando, perdi o primeiro dia positivo, vou esperar uma correção. E se ela não vier? Ou e se essa correção acontecer depois de alguns dias e nem for tão grande assim? E de novo, você está perdendo todos esses ganhos. Essas são coisas que você precisa considerar. Agora sei que é mais fácil falar do que fazer ao olhar sua carteira. Se você é mais jovem, como eu, embora eu já não seja tão jovem. Pelas estatísticas do meu canal no YouTube, há muitos que são bem mais jovens que eu. Vou fazer 32 anos em breve. Mas ainda assim, eu me considero bem no começo da jornada de investimentos. Sim, eu gostaria de me aposentar em breve. Não acredito que isso acontecerá no próximo ano, mas talvez no início dos meus 40 anos eu adoraria estar aposentado e escolher o que fazer. Ainda tenho tempo. Então, eu posso aguentar esses impactos agora. Se eu estivesse, digamos, nos meus 60 anos ou no final dos 50, provavelmente eu não estaria assumindo tantos riscos. Eu provavelmente teria acumulado uma quantia maior de dinheiro. Eu provavelmente não estaria investindo em ações de beta alto, empresas de crescimento super acelerado, ações mais arriscadas, porque, bem, eu quero me aposentar em breve. Então, tomar uma queda de 10%, 15%, 20%, Deus me livre, mais do que isso, definitivamente não é algo que você queira experimentar perto da idade de se aposentar. Mas se você tem 20, 30 anos, quero dizer, é um risco que vale a pena correr, desde que você saiba quais são os riscos. Se você investe achando que ações só sobem e entra em pânico quando caem, não entende o que está acontecendo. Desculpe dizer, mas você meio que apostou com seu dinheiro. E eu quero dizer algo que o Chamath realmente disse. Ele agora também é um youtuber, aparentemente. Ele disse algo, ok, eu sei que algumas pessoas vão dizer, ele só ficou rico por causa dos SPACs. Não, ele não ficou rico por causa dos SPACs. Ele fez algumas escolhas muito boas na vida, trabalhou bastante, investiu nos Warriors, claro, por um preço muito bom. Sim, ele ganhou dinheiro com os SPACs, a maioria desses SPACs não vale nada.
Algum pequeno sucesso, eu diria que a Sofia é provavelmente uma das melhores que existem. Mas ele disse algo muito bom. Você tem que pensar no longo prazo. Você tem que colocar no papel a quantia de dinheiro com a qual está começando. Mesmo que sejam $100, quem se importa? Eu sei que tem gente que tem medo de dizer que está começando só com $500, $100, $1.000. Tudo bem, todo mundo começa com um valor. Eu comecei com 1.750 euros há 10 anos, e 10 anos depois, bem, estamos falando de um portfólio muito maior. Claro, nem tudo isso veio dos ganhos. Não, eu trabalhei e investi mais dinheiro. Mas você não deve ter medo de começar com $100, $1.000, e se puder com mais, também está tudo bem. Sim, anote no papel com quanto você está começando. Depois olhe para a média, certo? Digamos que definimos 8 a 12%. Vamos supor que você consiga 10%. Veja o que acontece com esse valor se você estiver investido por 10, 15, 20, 25, 30 anos. Você vai ficar surpreso com o quão grande esse número vai ser. Sinto que muitas pessoas, principalmente após a Covid, viram o mercado ficar completamente maluco e muito volátil. Muitas oportunidades de multiplicar por 10 aconteceram nos últimos anos. Mas eu ainda tenho a sensação de que muitos investidores mais jovens sentem que isso é apenas um jogo. Então, os jogos esportivos ou qualquer coisa assim, eles não querem pensar no que vai acontecer daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eles querem dizer, ok, isso pode dobrar amanhã, isso pode dobrar este ano, isso pode dobrar no ano que vem. Se puder, ótimo, mas se não puder, não é o fim do mundo. Se você está na casa dos 20 anos ou no início dos 30, você tem muito tempo para o seu dinheiro crescer muito mais no futuro. Claro, isso não significa que você não deva procurar ações que multipliquem várias vezes, mas você definitivamente deveria ter muito mais paciência do que eu vejo nos comentários online e nas conversas das pessoas. Um número pequeno com muito tempo se torna um número muito maior. E só mais algumas coisas para quem perdeu o vídeo de ontem, eu só vou mostrar como as coisas estão malucas no mercado. Eu coloquei aqui Microsoft, Meta, Google, Nvidia e Amazon. Esse é o desempenho de cada ação desde as máximas de 52 semanas, Meta e Microsoft caíram 34%. Amazon caiu perto de 22%. Temos Google caindo pouco mais de 20% e Nvidia caindo perto de 19, 20% também. Algumas das melhores empresas deste planeta foram, eu não diria dizimadas, mas passaram por uma correção muito forte. Se analisarmos as ações de tecnologia, é similar aqui. São empresas mais voláteis e de alto crescimento, então essas situações podem ocorrer. Quero dizer, a SoFi caiu mais de 50%, a Robinhood mais de 50%, a Fico mais de 50%. Aí você tem Visa, Mastercard, SP Global, também caindo perto de 20%, perto de 30%. Se você olhar para a SP Global, essas são grandes empresas que também foram completamente esmagadas. Em algum momento, os investidores, o mercado vai perceber, ok, sim, no curto prazo pode haver algumas incertezas, mas você não está pensando nos próximos 6 meses. Você está pensando nos próximos anos e está vendo esse tipo de empresa sendo negociada por avaliações muito atraentes. Sim, em algum momento a maioria desses nomes vai se recuperar um pouco porque eu não estou colocando aqui empresas ruins, empresas super deficitárias com produtos ruins. Não, estou falando de alguns negócios de alta qualidade. E mesmo aqui com as empresas de mercados emergentes, C-Limited, Grab, New Holdings, Mercado Livre, Dlocal, essas também são sim empresas de rápido crescimento. Mas como você pode ver claramente, elas também vêm sofrendo um grande impacto. Agora, eu não sei o que vai acontecer com o prazo de 6 de abril. Nós comparamos isso com a história das tarifas de 2020 e 5 quantas extensões cada país ou cada região conseguiu. Até agora nós já tivemos, bem, a ameaça inicial, a primeira extensão, a segunda extensão. Vamos ver se vamos conseguir a terceira prorrogação em relação ao Irã. Por fim, falando apenas sobre avaliações, estou mostrando aqui para vocês o que alguns podem chamar de os 7 magníficos: Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta. Exclui a Tesla porque, obviamente, o número dela seria bem maior. Mas o que vocês podem ver aqui está um pouco bagunçado, mas eu vou explicar um por um o que está acontecendo. Temos índices de preço-lucro futuro que vão de 17,7 vezes até 28,7 vezes. Isso é tão caro quando olhamos para esse tipo de empresa? Na minha opinião, não. A relação preço-vendas também. Temos de 3 vezes até bem, nesse caso, só a Nvidia está muito acima aqui, 18,7 vezes. Todo o resto, 8,8 vezes.
Preço vendas futuro de 2,6 vezes até 11 vezes. Esse também é o da Nvidia. Então me diga, o mercado está realmente tão caro assim agora? Porque todos nós já vimos os posts pessimistas e os vídeos pessimistas dizendo: ah, esse é o fim, já era. É uma bolha da internet, o mercado está super caro, o PL de Shiller, blá blá blá. Mas aí quando você realmente olha, especialmente para as maiores, as melhores, as empresas mais lucrativas do planeta, você vê a avaliação e não é tão absurdo assim. Agora, claro, os múltiplos futuros são baseados nas expectativas dos analistas. Então, obviamente, se o ambiente macroeconômico mudar, se a inflação voltar a subir, se não tivermos nenhum corte de juros em 2026, coisas desse tipo, e talvez até aumentos de juros. Embora eu não ache que isso vá acontecer, talvez as expectativas mudem um pouco. Mas a margem de segurança agora, para mim, é bastante confortável. Então, no geral, para mim é muito simples. Quando as coisas sobem e você não se importa com o que está acontecendo, você só se importa quando as coisas caem. Mude essa forma de pensar. Se você se sente confortável com o que tem, você sabe o que possui. É por isso que comprou antes de subir, caiu de novo. Então provavelmente você sabe o que fazer agora. Se a empresa ainda é uma empresa de qualidade, mas você pode comprá-la por um preço mais baixo, bem, você já sabe a resposta. Se você não gosta da situação em que estamos, não faça nada. Fique com dinheiro em caixa, não faça nada. Se você ficar mexendo na sua carteira, comprando, vendendo ou esperando, vai acabar cometendo muitos erros. E quando você começa a cometer muitos erros, assim como no cassino, você vai começar a pensar: ok, talvez se eu dobrar a aposta agora, eu possa recuperar minhas perdas mais rápido. Isso não vai funcionar. Mantenha-se fiel à sua estratégia. Foque, não entre em pânico. Essa é a melhor mensagem que eu poderia te dar agora. Espero que seja suficiente. Me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!